senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dica de CC com análise combinatória e usar o princípio fundamental de contagem com os nossos problemas. Um deles do CCVest. Quantos números de 3 algarismos há no nosso sistema de numeração? Senhores, no nosso sistema de numeração nós possuímos 10 algarismos ou 10 dígitos, que é do 0, 1, 2, etc. até o 9. Bom, nosso problema é pedido números com 3 algarismos. Então, senhores, nós, nos nossos números de 3 algarismos, nós temos 3 ordens, a centena, as dezenas, unidades. Ora, nosso problema, nós temos para ocupação aqui, no caso da ordem das centenas, nós dispomos de 10 dígitos ou algarismos. Mas, senhores, o nosso zero não vem ou não podemos usá-lo na ordem das centenas, ou seja, dispomos de 9 algarismos para ocupar a casa das centenas. Vamos para as dezenas. Ora, nas dezenas não tem problema, nós vamos usar qualquer um deles. Mesmo que você use o 3 aqui, por exemplo, na ordem das centenas, podemos repeti-lo, já que o problema não tem nenhuma contraindicação para isso. Então, senhores, dispomos de 10 para vir ocupar as dezenas. E em termos das unidades, também dispomos de 10. Senhores, para concluirmos o problema, é só usarmos o princípio fundamental. O princípio fundamental nos fornece que para chegarmos à ação, é só nós multiplicarmos os valores das etapas individual do problema. No nosso caso, 9 vezes 10, chegamos a 900. Senhores, quantos números de 3 algarismos distintos há no sistema? Senhores, novamente, nossos 10 dígitos, números com 3 algarismos. Nossas 3 ordens. Agora, algarismos distintos, senhores. Em relação às centenas, nós já vimos. O zero tem que cair fora. Temos 9 opções para a centena. Ocupação de 9 algarismos na ordem das centenas. Em relação às dezenas, olha, senhores, se são 3 algarismos distintos e vamos usar, digamos, em primeiro lugar, o 3 nas centenas, na ordem das centenas, ele não pode se repetir na ordem das dezenas. Então, senhores, dos 10, se o 3 cai fora, nós temos 9 opções. E nas unidades, olha lá, aqui nós vamos supor usar 3 nas centenas, 7 nas dezenas, então eles vão cair fora na condição da ordem das unidades. Então, senhores, dos 10, se 2 caíram fora de uso, então nós ficamos a depender de 8 possíveis. Então, senhores, para a ação de 3 algarismos distintos, nós temos o 9 vezes 9 vezes 8, que são as etapas, e chegamos da ação, né, chegamos a 648 números. Senhores, vamos agora, quantos números ímpares de 3 algarismos e distintos existem no sistema decimal? Novamente, senhores, números ímpares com 3 algarismos. Nós temos aqui as nossas 3 ordens, né? E agora, cuidado, são ímpares. Então, senhores, dos 10 dígitos, nós temos 5 terminações ímpares. É o nosso caso da ocupação das unidades. Vamos para as centenas. Olha, senhores, vamos supor que se use o 1, que é um número ímpar, nas unidades. Então, ele vai cair fora e o 0 também não pode iniciar. Então, senhores, dispomos de 8 opções ou 8 dígitos ou algarismos para ocupar as centenas. E no caso, já temos a condição de distintos, senhores, vão cair fora 2, é o 1 e o 3, digamos, ficamos então com 8. Então, finalmente do problema, multiplicação das etapas, ficamos com 320 números ímpares com 3 algarismos distintos. Agora, senhores, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem no sistema? Senhores, aqui é mais um pouco complicado. Você antes tem que ter feito alguma coisa. Em outras palavras, vamos ter que calculado todos os algarismos de 3 algarismos distintos, que já fizemos 648, e fazer uma diferença em relação aos ímpares com 3 algarismos distintos, que nós já vimos é o 320. Senhores, fazendo a diferença,
nós chegamos a 328 números pares distintos, com 3 algarismos distintos no nosso sistema. Senhores, vamos a um outro. Quantos números pares de 3 algarismos distintos maiores que 500 podemos formar com 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Senhores, dispomos de 7 algarismos para escrever pares distintos maiores que 500. Então, pares e distintos. 3 algarismos, centenas, dezenas, unidades são as nossas ordens. Senhores, desses ofertados, nós temos 4 na condição de ocupar a casa das unidades na condição de par. Olha, vamos pular aqui para as centenas. Ó. Nas centenas, olha lá, hein? Os números pares maiores que 500. Senhores, necessariamente são esses 4. Ok? Maiores que 500. E o que vamos ter para as dezenas? Pares e distintos com 3. Supondo usar 2 na terminação, 5 na condição inicial de maior que 500, ficamos então, senhores, com 5 algarismos a ocupar as dezenas. E aí, senhores, acabou, é só multiplicar as etapas e chegamos da ação, chegamos a 80 números pares maiores que 500 com algarismos distintos usados com esses 7. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Senhores, vamos ao objetivo, que é o casal, ou um casal. Um casal é composto de um homem e uma mulher. Para cumprir esse objetivo, dividiremos o evento em 2 etapas. Etapa da opção ou escolha do homem, são 80. Segunda etapa, das mulheres, são 90. Então, senhores, acabou. Princípio fundamental, 80 vezes 90, chegamos a 7.200 casais. Senhores, o sistema telefônico da Grande Cascavel utiliza 7 dígitos para designar os diversos telefones. Supondo que o primeiro dígito seja sempre de 2 e que o dígito 0 não seja utilizado para designar o segundo e o terceiro dígito. As estações, são as estações. Quantos números de telefones diferentes podemos obter? Senhores, a exigência específica são as etapas do evento. O caso 1, sempre começando com 2. O caso 2, os dígitos, o segundo e o terceiro dígito não podem ou não podemos usar 0. Bem, senhores, vamos aqui a um exemplo de um nosso telefone. O 0 cai fora do nosso caso segundo e terceiro dígito. E o 2 sempre começa. Bom, senhores, vamos aqui ao nosso probleminha. Bom, vamos às etapas. A primeira etapa, definição do primeiro dígito, sempre é 2, só temos 1. Segunda etapa, definição do segundo dígito, tem que cair fora 0. Então, nós temos dos 10 dígitos, nós temos 9. O caso 3 é idêntico, tem que cair fora o 0. Agora, os demais, senhores. A quarta etapa, qualquer um dos 10 algarismos ou dígitos nós podemos usar, e bem como em relação à quinta, sexta e à sétima etapa. Então, senhores, para chegarmos ao final, aplicando aqui o princípio fundamental, ficamos com 1 vezes o 9 vezes o 9 e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Senhores, chegamos a 810 mil números. Bom, senhores, encerrando então o nosso vídeo, deixamos esses 10 para os senhores com as respectivas respostas. Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.